Olha, que legal, isso é importante, de novo, sempre é importante falar do processo, da gente, todo mundo erra e a gente Claro. aprende com a experiência. Até para basear a próxima pergunta, um momento que eu acho que é difícil para quem está liderando, ou para quem tem uma gestão, é quando identificar um líder e promover dentro do seu time. Compartilhando a minha experiência, eu já tive excelentes experiências que eu senti que, olha, tinha que fazer, tinha até demorado, mas Uhum. também errei pessoas que eram muito boas no que faziam e não eram os melhores gestores. Errei no time, talvez na análise. Como identificar esse momento, Lucila, de promover um líder dentro do seu time? Tem muito da oportunidade, né? Às vezes você precisa ter dentro da equipe, do orçamento, de tudo mais. Então a gente tem essas regras. Às vezes a gente sabe que tem uma pessoa que é bacana, mas não tem a oportunidade ali naquele momento. E eu também já errei, né? Já tive pessoas que a gente promoveu e que não deu certo. E ok, às vezes a gente eu já tive conversas do tipo, olha, a gente te trouxe para cá, não foi bacana, acho que você poderia dar esse passo lateral de voltar a ser especialista. Então, acho que isso acontece. Mas como identificar? Eu acredito muito assim, quando a pessoa já é um líder informal, às vezes você vê que mesmo não tendo um cargo, ele já é a pessoa, ou ele ou ela, né, já é a pessoa que mobiliza o time de uma forma positiva, né, e traz as pessoas para o seu lado, já é uma referência na equipe. Então, quando as pessoas falam, eu converso com o Renato sobre aquele assunto, o Renato tem ajudado a gente a fazer isso, né, então a gente já vê que naturalmente aquela pessoa começa a ter essa liderança informal. Então acho que esse é um grande indicador, a equipe confia nessa pessoa, então já ajuda, né? E outras coisas é maturidade, né, dentro do time, conhecimento do negócio, né, e nem tudo isso é uma variável que vai te dar certo, né, porque a gente não está falando de exatas, né, a gente está falando de humanas, né, Sim. e aí às vezes é o conjunto das coisas. Eu já tive colegas que foram em cargos de gestão e que não foi feliz e pediu para voltar. E tudo bem, né? Se a gente tem a oportunidade de voltar. Então, é a busca de conseguir. Outra coisa que é importante, você está levando uma pessoa para um cargo de liderança. Como a gente conversou aqui, a gente, né? Eu, você, Renata, a gente errou no começo. Então, você precisa ter esse tempo. Qual é o teu tempo para formar esse líder? Né, para apoiar na formação desse líder, porque ele virou líder, não quer dizer que plugamos aqui Matrix, né, a gente aprendeu tudo e agora somos líder, né? Ele precisa desse tempo de amadurecimento, né, para sair daquele lugar onde eu desenvolvi a minha tarefa, para agora eu preciso delegar e fazer meu time fazer as entregas. Então, ter esse tempo e não cobrar o teu líder como se fosse um líder maduro, né? Dá o tempo. Então, a gente ter pessoas em níveis de maturidade diferente de liderança, dá para você enxergar muito bem isso. E não cobre os dois com a mesma régua. E apoie os dois, né, nessa crescida. A gente tem aqui no nosso time as reuniões one-on-one, que a gente fala, né? Que é a reunião, não é minha essa reunião, é a tua reunião, Renato. Se você tem um espaço para falar comigo sobre a tua carreira. E aí a gente vai falar desses assuntos, né? Olha, eu estou me sentindo a minha dificuldade aqui, como é que eu evoluo nisso, eu quero, quais são os meus próximos passos. Então você vai identificar também, quando você trabalha com o time, a liderança consegue, a equipe consegue te dizer, né, ou a própria pessoa começa a te dizer que ela está almejando um cargo de liderança. Né? E aí esse é o momento também de você identificar mais atentamente se a pessoa tem potencial ou não e já começar a preparar essa pessoa para aquilo que ela quer. Né? Então, acho que esse é o caminho. Mas não é fácil, tá? Já Sim. Errei muito em promoção, errei muito em contratação. Tinha uma época que eu achava que eu era ótima em contratação, viu, Renata? Porque assim, nossa, eu sei muito ler pessoas, eu faço muito bem, e de repente tu contrata assim a pessoa e não foi legal para ela nem para mim, né? E a história acabou. Mas tudo bem, né? Eu acho que faz parte. A maturidade vem também com isso, né? A gente só cresce aprendendo com os erros também. Acho até que se olhar de forma geral assim, para a carreira, quem participa de processo seletivo,
fica a impressão de que acertou mais pelos colaboradores que ficam, mas se a gente olhar a fundo, provavelmente acho que todo mundo errou mais do que acertou, né? Sim. Provavelmente, imagino. É isso aí.